O IBGE divulgou nesta sexta outros dois indicadores importantes da economia brasileira. Ontem nós mostramos aqui no Repórter Brasil a alta no setor de serviços. Hoje a gente detalha o aumento nas vendas do comércio varejista e a queda na produção industrial. Em todos esses casos, os dados são de novembro do ano passado e a comparação é com o mês anterior, outubro. E para contextualizar esses indicadores, eu converso agora com o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Uma leve alta, portanto, no comércio varejista, uma leve queda na produção industrial. Agora explica para a gente por quê e as diferenças, né, entre eles. Perfeitamente. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente a economia está no que os economistas chamam de desorganizada, especialmente no âmbito industrial. Houve falta de insumos, falta de matérias-primas e muitas, quando estavam disponíveis e eram importadas, chegaram com preços maiores. Então, isso não foi bom para a indústria. Em alguns setores há demanda, mas a indústria não consegue atender, como é a questão da indústria automobilística e outras indústrias que sofrem pela falta de semicondutores, mas, ao mesmo tempo, e a gente tem outros fatores que agora estão impactando diretamente o brasileiro, que é a questão da renda, a questão da inflação, que está corroendo o seu poder de compra. E isso fez com que os brasileiros deixassem de comprar itens não essenciais e estão se concentrando cada vez mais em bens pessoais, alimentação, produtos farmacêuticos e produtos do uso do dia a dia. Temos um gráfico, não é isso? Ele está aqui, professor. A gente começa, portanto, pela indústria. Explica aí para a gente. Então, no Brasil como um todo, ela caiu 0,2, mas o que a gente observa é que tem casos muito díspares. Por exemplo, Mato Grosso, Santa Catarina, Pará, eles têm um crescimento bastante expressivo, enquanto que você tem casos extremos do outro lado, Amazonas e Ceará, que tiveram uma perda, né? É importante destacar, Paulo, que essa pesquisa é feita com apenas 15 estados, então são os 15 estados selecionados pelo IBGE. Mas o que a gente pode observar que é muito interessante é o seguinte, estados que estão muito associados com o agronegócio tiveram um desempenho melhor. Então foram duas, vamos dizer assim, tem duas chaves para explicar esse crescimento e esse decréscimo. Os estados que são mais tradicionalmente exportadores, que fazem a transformação dos seus produtos, como, por exemplo, indústria de óleo e tudo isso, né? É o caso de Mato Grosso, por exemplo, tiveram um ganho, ou seja, eles não pararam, porque eles são voltados para o exterior. Já estados, aqui vem a ironia, mesmo São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que tem, por exemplo, relação com a indústria automobilística, ela acabou impactando o índice como um todo. Não quer dizer que a indústria toda cresceu apenas 1% em São Paulo, mas em função desses desencontros que a gente está mencionando, isso está afetando a produção industrial brasileira. A gente tem também os dados do comércio, não é isso? Vamos mudar para eles? Vamos lá. Bom, aqui no comércio a situação é completamente diferente. No setor de serviços e comércio, esse ano eles estão muito melhor do que o setor industrial como um todo. Só para dar um exemplo, em novembro nós tivemos um crescimento de 0,6. Não podemos esquecer que o setor de comércio e serviços acabam andando um pouco juntos. Nós mostramos aqui ontem o resultado bastante positivo do setor de serviços e aqui no comércio a gente observa o mesmo fator. Paulo, nem poderia ser diferente. As pessoas estão deixando de comprar roupas, cortaram os gastos com eletroeletrônicos, eletrodomésticos, já fizeram em algum outro momento do passado e agora estão se concentrando nos bens essenciais. Então, isso explica quais foram os setores que tiveram desempenho especial. E, claro, não podemos deixar de falar, produtos farmacêuticos. Certo, professor. Obrigado. Bom fim de semana. Até segunda. Igualmente, até segunda-feira.